Olá, é com muita satisfação que o curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico da PUC Minas Virtual apresenta a palestra do grande jurista e magistrado, professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Hoje ele vai falar para a gente sobre totalitarismo financeiro em tempos de pandemia, a quem eu agradeço desde já imensamente. Saibam, né, que estar com o professor Zaffaroni é uma realização, uma inspiração, certamente para mim e para todos que nos assistem, e ainda mais, né, no momento em que a gente vê valores sociais tão invertidos, em que a gente cada vez assiste cenas, medidas totalitárias, em que a gente acaba explicando o mundo não com valores humanistas e democráticos, mas neoliberais e com regras de mercado cada vez mais. Então é realmente um privilégio, um momento muito oportuno aprender e ouvir o senhor. Então eu agradeço mais uma vez e passo a palavra ao professor Leonardo Rodrigues. Bom, eu reforço o agradecimento da professora Daniela. Também para mim é uma honra imensa estar aqui com o professor Zaffaroni. É um jurista que todos nós conhecemos, acompanhamos, estudamos. É um homem que conhece a fundo não só a dogmática penal, como a criminologia, a história do direito penal. Tem cada vez mais publicado trabalhos mais e mais relevantes para o nosso dia a dia, para os nossos estudos, para o nosso aprofundamento em debates tão relevantes que têm acontecido na nossa sociedade contemporânea. Eu sei que todos conhecem o professor Zaffaroni. Eu vou fazer uma breve introdução do seu currículo apenas para algumas curiosidades. Caso as pessoas não saibam, o professor Zaffaroni foi ministro da Suprema Corte da Argentina de 2013 a 2014. Hoje, desde 2015 até hoje, é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, professor emérito e diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Buenos Aires, doutor honoris causa por diversas universidades e é vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal, além de ter escrito inúmeros livros, artigos que todos nós conhecemos, temos acesso e lemos. Lemos na graduação, lemos no mestrado, lemos no doutorado e obrigamos, indicamos e informamos aos nossos alunos a necessidade de ler o professor Zaffaroni, especialmente em tempos como o de hoje. Então eu tenho a imensa alegria, a imensa satisfação de passar a palavra ao professor Zaffaroni para que dê a sua palestra pelo tempo que quiser. A casa, o espaço é do senhor, professor, e espero verdadeiramente que em breve possamos estar juntos. Muito obrigado mais uma vez. Sou eu que fico muito obrigado pelo convite, pela esta oportunidade e agradeço o oferecimento da cadeira neste momento, um momento que é, por sinal, muito difícil para o mundo, para a nossa região. Sem dúvida. Acho que a pandemia é uma emergência que não faz outra coisa que ressaltar falhas que tínhamos na nossa região, especialmente. Há alguns anos, quando o Papa Francisco falou na Laudato Si, isto não dá para mais, não dava para mais. Agora com a pandemia estamos percebendo claramente a crise, uma crise de um sistema, de uma globalização. É muito difícil para um penalista falar nisto, porque às vezes eu pensei que o que estava percebendo era um pouco um exagero, que coisa penal, criminológica, e a gente sempre lendo essas coisas e falando dessas coisas. Estava achando que era de mais importante. Mas agora percebo que isso está no centro do problema. É o eixo do problema. Estamos num momento muito complicado. A pandemia vai passar. Tudo passa no mundo. Mas
qual será o pós-pandemia? O que vai acontecer na nossa região no pós-pandemia? Na pré-pandemia, tivemos movimentos, protestos populares ao longo de todo o Pacífico. E os governos desses países reagiram só com repressão. Uma resposta irracional. Mas a repressão também tem seus limites. Quando a repressão atinge esses limites, só é poder, é força. E força não se sustenta. Tem um momento que isso não dá para mais. Na pós-pandemia, o que está acontecendo agora é um desastre em termos econômicos. Está caindo o PBI, sem dúvida. Vai cair o PBI mundial na nossa região. Já antes, na pré-pandemia, o nosso PBI era complicado. Subia, mas lentamente, muito devagar. E na pós-pandemia vai ter uma queda muito grande. Nossos países são países, sociedades muito estratificadas, marcadas classistamente. No caso do Brasil, não só classistamente, mistura-se a coisa classista com uma coisa racista, como todos os países que têm aquela cicatriz do sistema escravócrata. E, por sinal, aquelas faixas que vão cair na pobreza vai se somar os protestos populares pré-pandemia. E tenho muito medo de que essas respostas pré-pandemia irracionais vão voltar. E vamos ter sérios problemas de repressão. Mas o que é que está em crise no mundo? O que é que está acontecendo? Temos um discurso de direitos humanos, uma história de direitos humanos, da positivização dos direitos humanos. A história dos direitos é muito longa, né? Mas a positivização a nível internacional, a nível de tratados, a nível de lei internacional, começa em 1948, na pós-guerra. Na pós-guerra não começa porque a humanidade tenha refletido, tenha usado a razão. Não. Começa porque a humanidade teve medo. Medo porque os países do hemisfério norte tinham praticado horríveis genocídios no hemisfério sul, especialmente o neocolonialismo na África. O Leopoldo II, tudo isso. Os países do norte da África, a África subsaariana, genocídios coloniais. Mas as vítimas eram ricas em melanina. Na Segunda Guerra, o genocídio foi no território do norte e as vítimas eram tão pobres em melanina como os líderes daqueles países. E no final da Segunda Guerra também, especialmente a Guerra do Pacífico, tem um final com Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, uma força que também infundia medo. Primeira vez que o ser humano tem um poder que tem condições de destruir a vida humana no planeta. Tudo isso produz a Declaração Universal de 1948, que em termos jurídicos, uma declaração das Nações Unidas, um organismo internacional,
tem um valor de boa vontade, não é outra coisa. Passaram 30 anos até que essa declaração virou parte da Conferência de Teherã, virou parte da Carta das Nações Unidas, ou seja, teve vigência legal. 30 anos até que foi possível organizar o sistema universal de direitos humanos, 30 anos ao longo dos quais emergeram o sistema regional europeu e depois o nosso sistema interamericano. Essa é a história dos direitos humanos, da consagração jurídica dos direitos humanos em termos de direito internacional. Mas qual é o discurso que temos hoje contra os direitos humanos? Já não é o discurso nazista, fascista, stalinista, não. O discurso que temos é o discurso neoliberal, chamado de neoliberal. Autonominado neoliberal, porque de liberal não tem nada. Mas é um discurso, é uma ideologia. Uma ideologia simplista, reducionista, como todas as totalitárias. Ontem era o racismo, o reducionismo biologista, o reducionismo economicista estranho, que, bom, tudo bem. Agora temos um reducionismo economicista simplista, segundo o qual o objetivo de todo ser humano é obter dinheiro, ganho, juntar dinheiro. E, portanto, todas as nossas condutas estarão regidas, segundo esta ideologia, pela lei do mercado. Nós casamos, desquitamos, temos filhos, segundo a lei do mercado. É uma coisa simples. Acaba com a psicologia, acaba com a sociologia, acaba com tudo. Tudo. Lei do mercado. O mercado é tudo. E esta ideologia que é totalmente contrária, porque estou falando com os livros na mão, não é? Os evangelistas desta ideologia tem Milton Friedman, tem Friedrich von Hayek, mas vamos ler Friedrich von Hayek, é muito sincero, realmente é um autor interessante para lê-lo, e ele fala claramente, ninguém, pelo só fato de nascer, tem direito a nada. Claramente, é a definição que contra direitos humanos mais sintética, mais simples, que poderia se dizer em poucas palavras, em menos palavras, seria impossível. Bom, mas isto é uma ideologia, isto é como ideologia no pior sentido da expressão ideologia. Ideologia tem vários sentidos, não tem? Pode ser um sistema de ideias, sem dúvida, não? Quem não tem ideologia porque não pensa nesse sentido, não? Pode ser também no sentido bonapartista, napoleônico, segundo o qual a ideologia é uma coisa confusa, dos intelectuais que misturavam tudo. E pode ser no sentido marxista, encobridora, não? De estar cobrindo, ocultando. No pior sentido, no sentido de ocultar, sim, nesse pior sentido. É uma ideologia nesse sentido. Mas qual é? O que está a ocultar esta ideologia? Quando podemos tirar a máscara ideológica, qual é o rosto que está atrás da máscara? O rosto, vamos falar claro, com clareza, é um totalitarismo, é um novo totalitarismo, sem dúvida. Um novo totalitarismo que
que põe a política nas mãos dos gerentes das transnacionais, das corporações. É um totalitarismo corporativo. Estranho. Alguns falam que é o totalitarismo do capitalismo. Não é propriamente do capitalismo. O capitalismo produtivo, o capitalismo tradicional, era outra coisa. No capitalismo tradicional tinha o explorador e o explorado. Era uma dialética. O explorador não podia existir sem o explorado, sem dúvida. Agora não, agora é o incluído e o excluído. Isso não tem dialética. Não tem dialética. É o projeto de sociedade 30-70. 30 incluído, 70 excluído. E não tem dialética porque incluído não precisa, não necessita do excluído. O excluído disturba, está mais, é um sujeito que descartável. Como aquelas coisas de plástico que não servem mais. Disturba. E chegamos num mundo que tem uma concentração de riqueza no 1% da humanidade, que concentra riqueza que é um equivalente ao que precisa o 50%, 60% mais pobre da humanidade para sobreviver ou para morrer com paciência, não sei. Está certo, Francisco, isto não dá para mais. Não dá para mais. Mas então, essa região, o que é que acontece com isto? Na nossa região, sofremos desde há 5 séculos, 500 anos de colonialismo. Colonialismo originário, neocolonialismo com as nossas oligarquias, nossas repúblicas oligárquicas, o porfiriato mexicano, República Velha de vocês, patriciado peruano, oligarquia vacuna da Argentina, os senhores da Bolívia, tudo isso. Mas isso acabou no momento porque os nossos movimentos populares fizeram enfraquecer o poder das oligarquias. Tivemos um segundo momento de neocolonialismo com as ditaduras de segurança nacional. E também acabou. E agora temos o terceiro momento. O terceiro momento é de um tardo colonialismo que é o exercido por este totalitarismo financeiro do hemisfério norte. É um tardo colonialismo que é exercido sobre nós exclusivamente do ponto de vista econômico. Não temos mais policiais, militares, exércitos, invasores, não. Temos alguns vice-reis, isso sim, é verdade. Vice-reis que são escolhidos por nossos povos através de uma manipulação da opinião pública, por monopólios mediáticos, de mídia, monopólios que ocupam a função dos partidos políticos. As nossas democracias, democracias têm muitos modelos de democracia, mas as democracias que nós escolhemos são democracias plurais e a função de canalização da opinião pública através dos partidos políticos. Mas essa função é monopolizada pela mídia, pelos grandes corporações mediáticas da nossa região, que viram partidos únicos, um aparelho de propaganda. Usam métodos que são velhos, e agora tem nomes em inglês, lawfare, fake news.
Não tem muita coisa nova nisso. Os 11 princípios de Goebbels estão vivos. Fake news, a história está cheia de fake news, historicamente. Perseguição de opositores políticos, usando alguns juízes patológicos. É histórico isso. No meu país, poderia falar de toda a perseguição política dos nossos movimentos populares argentinos. Ano 1930, o presidente Irigoyen, ano 1955, o presidente Perón, e não falam em 76, bom. É velho tudo. Tudo isso é antigo. Só com uma tecnologia nova, moderna, na renovação tecnológica, seria o ideal de Goebbels. Felizmente, Goebbels não teve esta tecnologia, mas o único novo é a tecnologia. Os métodos são velhos. Estamos enfraquecendo como Estados. Olha que não é verdade isso. Não é verdade que estamos destruindo, que isto está destruindo os nossos estados de direito e nós estamos virando estados de polícia. Não é verdade. Nem acredito que isso seja verdade no Brasil. Com tentativa, não, é discurso. Mas verdade? Não. Não é essa coisa. É uma coisa pior o que está acontecendo. O estado de polícia, seja os totalitarismos entre guerras, as nossas ditaduras de segurança nacional, tinham cúpulas políticas fortíssimas, muito fortes. E as agências de poder respondiam, podiam fazer qualquer coisa, mas sempre funcionalmente. No último caso, sempre funcionalmente a cúpula. Agora nós, na região, não temos cúpulas políticas fortes, temos cúpulas fracas, muito fracas. Não quero fazer nomes, mas tem presidentes que um dia passam da presidência à cadeia, uma velocidade, uma rapidez que é incrível. Não são cúpulas muito fracas. Então, o que é que vai acontecendo? Vai acontecendo que o Estado vai perdendo a capacidade de arrecadação fiscal e de exercício do poder punitivo. Eu não sei se o Estado realmente teve, em algum momento, um monopólio da arrecadação fiscal e do poder punitivo. Não sei. Mas, pelo menos, os nossos Estados tiveram hegemonia. É isso que vão perdendo. E olha de um jeito como vão perdendo isto. Temos diferentes graus de degradação do Estado na região. Não vou pôr exemplos, mas qualquer um pode perceber, olhando a região, que temos estados com diferente grau de degradação como Estado. Primeira coisa, autonomização das polícias. As polícias autonomizam-se. Vamos deixar as polícias autonomizar-se do poder político. E cada uma cria uma agência de arrecadação fiscal própria. Alguns chamam isto de corrupção. Não, vamos falar em termos econômicos. É uma agência de arrecadação. Para arrecadar é mister ter algum poder coercitivo, não? De coerção. Bom, então, tudo bem. Criam um poder punitivo próprio também, à margem dos juízes, do formal, tudo bem. E essa polícia é objeto de uma propaganda, de um punitivismo de povão, que não estou falando de populismo. O populismo na América Latina é outra coisa. É uma coisa
baixa de publicidade. E o mérito dessa polícia é matar garotos. Matar garotos dos bairros precários, chame-se favelas, chame-se Vila Miséria, chame-se Pueblos Jóvenes, Boios, não sei. Cada um tem. Então, a garotada essa, que é prática de uma criminalidade de sobrevivência, o que faz? Ou tem de se aglutinar por razões de defesa, numa criminalidade, numa delinquência de sobrevivência, de oferecimento e demanda de serviços ilícitos. Na criminologia chamam isto de criminalidade organizada, organized crime. Eu não gosto disto. Criminalidade organizada é oferecimento e demanda de serviços ilícitos no mercado. São buracos de mercado que vão ser preenchidos deste jeito. Bom, e essas organizações também criam agências de arrecadação e um poder punitivo próprio. Isto vai criando na sociedade uma sensação caótica, sem dúvida. Tem pessoas que estão submetidas a diferentes. Então, neste momento, emergem grupos de autodefesa. Para policiais, milícias, também criam uma agência de arrecadação própria. Em alguns países isto ainda, no último tempo, é mais difícil, mais complicado, mas também é funcional ter um grupo violento político. É funcional também. Então, alguma destas cúpulas políticas nossas, fracas, nesse momento tem uma ideia genial. Vamos usar as Forças Armadas como polícia. Degrada nas Forças Armadas a função policial. As Forças Armadas não têm treinamento para isso, então a primeira coisa que fazem são algumas besteiras. Isso destrói todo o prestígio, o respeito às Forças Armadas na população. E no final também as Forças Armadas criam uma agência de arrecadação fiscal, um poder punitivo próprio. E qual é o resultado de todo isto? Destruir a defesa nacional, por um lado, é destruir o Estado. Temos menos Estado. Atenção que o modelo que está tentando impor em toda a região, este tardo colonialismo do totalitarismo financeiro, não é o Estado policial. Não é o Estado de polícia. É uma deterioração do Estado. Por quê? Porque eles estão preenchendo o lugar da política. E o Estado é o lugar natural da política, sem dúvida. Que está destruindo isto. Infelizmente, isto está tendo consequências desde há anos. Estamos gerando nas nossas sociedades níveis de violência muito altos. Alguns países estamos nos salvando disto, até agora, outros não. O caso do Brasil é um caso muito especial. Vocês têm um índice de morte violenta muito alto, extremamente alto. Tem um índice muito alto de letalidade policial. Tem uma loucura de presos, 800 mil presos. Tem um sistema penal que todo o sistema penal é compartimentalizado, não? Tem
Cada secção do sistema penal não tem importância do que acontece na vizinha, não? Cada um tem critérios de qualidade que são próprios. E no final o desastre faz todos, não? Mas é porque o sistema penal é como uma orquestra que não tem diretor, não? Cada um tem um instrumento e tem uma partitura própria, não é? Bom, mas esta característica é própria de todo o sistema penal, por sinal. Jamais eu vi uma compartimentalização assim, tão marcada, tão forte, como aqui tem o Brasil. Imaginem que vocês têm 800 mil presos, mas tem mais de 600 mil mandatos de prisão que não têm condições de cumprir, porque não tem mais possibilidades nas cadeias, e tem todas as cadeias degradadas à condição de campo de concentração. É uma loucura. O que estão fazendo é reproduzir violência. Estão fabricando assassinos. Jogar um garoto nesse campo de concentração por um furto, está vendendo maconha na esquina, vai sair muito pior. Vai ter uma autopercepção totalmente degradada. Vai sair um suicida, um assassino suicida, realmente. E o resultado tem à vista. E o que podemos observar claramente, olhando só, é um excesso de melanina nas prisões, totalmente contrário à falta de melanina nas universidades, né? Atenção. É muito preocupante isto, é extremamente preocupante. Mas podemos fazer outro cálculo. 800 mil mais 600 mil, estamos 1,5 milhão. Tem um número que eu não tenho, mas não está disponível. Mas a experiência está a mostrar que sempre, experiência judiciária, qualquer vara criminal, sempre tem mais pessoas sob processo soltas do que em prisão preventiva. Então, se vocês têm 1,5 milhão de pessoas que estão na cadeia, ou teriam de estar na cadeia, quantos têm sob processo? Eu penso que são 4 milhões de pessoas, entre este 500 mil e os que estão soltos. 4 milhões de pessoas. Vamos pensar que cada uma dessas pessoas está em vínculo estreito com 4 ou 5 pessoas mais, pelo menos 6. Pai, a mãe, filhos, irmãos, tios, sobrinhos. 4 por 6, 24, 20. São mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que estão banalizando a coisa penal, porque estão falando todos os dias que o pai ou o irmão tem de ir para a vara, ou temos de levar comida na cadeia, ou temos de consultar o advogado. Banalizam. É como se tivessem de ir para o pronto-socorro, para o hospital. É uma coisa normal. Estou mal do estômago, vou para o hospital, vamos para a cadeia, eu vou para a vara criminal. Isso é muito preocupante. É uma situação que, ao meu ver, faz a segurança nacional do Brasil, segurança nacional a sério, estou falando, não segurança, não doutrina de segurança nacional. É um problema. E, infelizmente, não é um problema, sim, agora pode falar em Bolsonaro, tudo isso, não desconheço a história, mas não é um problema de Bolsonaro,
Isto tem 30 anos. Ao longo de quase 30 anos, a população penal de vocês foi aumentando um percentual de 7,5% anual acumulativo. Eu não sei se tem uma correlação com outro índice, a inflação. Não sei se tem alguma coisa a ver. Acho que não, talvez. Mas isso passaram todas as cores políticas, todas. Fernando Henrique, Lula, Dilma, sim, não é Bolsonaro só, não estou defendendo Bolsonaro, isso é outra coisa, mas não é Bolsonaro. Não. E quando percebemos, porque a tendência a acrescentar a população penal é de toda a nossa região, e o alto percentual de presos sem condenação, ou seja, preços preventivos na nossa região, também. Isto é geral. Mas os nossos governos populares, democráticos, também têm uma parte de responsabilidade nisto. Na política criminal da América Latina, nos últimos 30 anos, está marcada por estes partidos políticos únicos de meios monopólicos de mídia. E oportunismo, o medo dos partidos populares não confrontaram com isto. Foram respondendo a isto. E agora com a pandemia, sim, chegamos a um momento que temos algumas dúvidas sobre a pós-pandemia, dúvidas sérias, sim. O que vamos fazer? Vamos continuar mais presos? Vamos acrescentar mais mortos? Eu acho que isso... Não sou ingênuo. Talvez vamos ter surtos de violência repressiva, mas não vai dar para muito. Não vai dar para muito porque estamos atingindo os limites da pura força. E por pura força não é possível ir para frente. Então eu acho que a nossa tarefa agora é começar a pensar após pandemia. O modelo do Estado, o modelo econômico que precisamos na pós-pandemia. O que vamos fazer com as nossas dívidas astronômicas que temos? O que vamos fazer nos fóruns internacionais com isso? O que vamos fazer com o nosso sistema tributário? Sistemas tributários que são igualitários, porque estão baseados no consumo, que é a coisa mais igualitária do mundo e a mais seletiva do mundo. Vamos ter de pensar em estados neoprovidentes. Eu tenho certeza que estamos numa situação que vai ser igual ou pior a da 1929, 1930. Segundo os cálculos da CEPAL, estamos nisso. Daquela crise saiu o modelo de Estado de welfare state, o Estado providente, saiu Roosevelt, New Deal, tudo isso. Tá bom. Desta vamos ter de tirar um modelo de Estado neoprovidente, sem dúvida. Com outras coisas, não? Agora não só temos os direitos econômicos, sociais, culturais, mas também os ambientais, não? Estamos no limite também, e como fala Francisco, não temos dois problemas, um social e outro ambiental, temos um único problema socioambiental. Sim, porque estas catástrofes que são socioambiental, isto que estamos vivendo do vírus, é uma catástrofe socioambiental.
O vírus não vem porque, não sei, um chinês quis comer, não sei, um bicho, não sei que coisa estranha, não, isso é absurdo, não vou acreditar nessa história, é um conto de fadas, não. Isto é porque estamos destruindo equilíbrios, ecossistemas que estão construídos ao longo de milhões de anos, e bom, quebramos, temos espécies que vão, tiramos da espécie o hábitat, tiramos a alimentação, extinguimos espécies, mas quando tiramos a alimentação, a espécie vai comer outra coisa. E quando tiramos o hábitat, vai procurar um outro hábitat. E, bom, isso produz essas mutações que produziram, bom, o ébola, a gripe asiática, Hong Kong, o vírus modelo 1915, agora temos 1919. Mas o problema é a fábrica de vírus, esse é o problema, não? Então, temos de começar a pensar nesse modelo. No campo jurídico temos de refazer a cabeça. Não temos outra. Em vários sentidos. Um sentido é que podemos continuar burocraticamente, destruir os nossos discursos, fazer da economia uma questão matemática, fazer do direito uma questão de lógica normativa, e não vamos ter problemas, não. Só vamos ficar mortos no final, isso é outra coisa. Mas problemas com o poder, não, continuamos, podemos fazer todas essas lógicas. Tudo bem. No final, um dia, vamos ser matados, mas isso é bom. A outra coisa é, bom, reagir e pensar que a economia é uma ciência social. O direito também é uma ciência social. Como ciência social, são históricas, culturais, políticas. E fazer economia realista, incluir nos nossos orçamentos os custos ambientais, os custos sociais dos nossos empreendimentos, a nossa contabilidade ser reformada nesse sentido. São custos que temos de pagar. E um direito que seja capaz de introduzir os dados da realidade social. Direito realista. Temos de repensar os direitos humanos no âmbito dos direitos humanos. Tem de entrar as políticas econômicas, sem dúvida. O endividamento astronômico é contra os direitos humanos. O que aconteceu no meu país? O que aconteceu? Saíram do meu país, fugiram, falam, 880 milhões de dólares. Fugiram, saíram. Fugir, não, fugir, eu tenho de evadir alguma vigilância. Não, saíram pela porta larga, cumprimentaram, saíram, foram embora. Isso não é contrário aos direitos humanos, sem dúvida. Eu sei que vamos ser terrivelmente criticados. Ativismo judiciário. Mas se não fizermos isso, acho que o nosso discurso não vai servir para nada. E isso é problemático. É problemático porque, se no final o direito é inútil, então o pessoal vai jogar longe o direito, como uma ferramenta que não serve para nada, não? Uma faca sem filo, um martelo que não... O que faz com uma ferramenta que não serve para nada?
Joga fora. E jogando fora o direito vem a violência. Essa é a opção que temos neste momento. Criar um direito que seja uma ferramenta para a luta, porque o direito sempre é luta. Os direitos jamais foram uma graça, presente do príncipe. Não. Os direitos foram obtidos com luta. Como falava o Rudolf von Jhering, não? O direito é luta, não? Der Kampf um Recht. Mas temos de afinar o instrumento de luta. Acho que esse é o imperativo da hora e temos de fazê-lo com grande urgência, porque é uma demanda da pós-pandemia. A pandemia vai passar, não sei, ficarão mortos. Acho que algumas coisas de omissão que estão se fazendo vão ser amanhã consideradas ou julgadas como crimes contra a humanidade. Sim. Mas o direito penal, as sanções aos estados, vêm quando os mortos estão mortos. Tudo bem isso, mas temos de pensar como reconstruir um mundo depois desta emergência. E a tarefa não vai ser fácil. Não é simples. Porque, não sei, é uma coisa que eu não posso dizer. Estamos numa nova crise de um totalitarismo. A história não se repete. A história continua assim, não se repete. Mas tem algumas circunstâncias que às vezes semelham um pouco. Eu não sei se estamos numa circunstância semelhante a 1939 ou estamos numa circunstância semelhante a 1945. Não sei isso. Mas, na mais pessimista das colocações, 1939, ou no meio, e temos uma luta para frente. Uma luta, isso é interessante, uma luta que temos de fazê-la com o direito na mão. É imperativo da hora. Bom, muito obrigado. Professor, olha, ouvir o senhor é uma coisa impressionante. A nossa cabeça ela fica fervendo de ideias, de perguntas, de questões. Eu até vou passar para a professora Daniela, ver se ela tem alguma consideração, mas antes disso, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor falou muito bem sobre essas questões ligadas a gente ter 800 mil presos e a quantitativo que não teríamos se os mandados fossem cumpridos. Aí eu chamo a atenção para que nós temos 1.800 tipos penais no Brasil e as pessoas estão, em regra, presas por causa de 5 tipos penais. Ou seja, nós temos a questão ainda da cifra negra. Enfim, o número é muito, muito chocante e grave mesmo. E o senhor falou muito bem dessa história do punitivismo, da crescente da quantidade de pessoas presas, e o Brasil ele tem como símbolo a lei de crimes hediondos da década de 90, com um argumento que reduziria a criminalidade, e de lá para cá, cada vez mais, novas legislações penais com essa desculpa de que vai reduzir a criminalidade. Nós chegamos agora com esse chamado pacote anticrime, e no pacote anticrime aumentos de pena sobre esse argumento, e principalmente o antigo vilão do direito penal, que era o traficante, agora se torna o corrupto. Então essa bandeira do pacote anticrime contra a corrupção vem justamente na mesma linha que dá um antipunitivismo à corrupção, porque traz o acordo de não persecução, que vai caber na maior parte dos crimes, enfim. Se trouxe a ideia de combater a corrupção, mas, ao mesmo tempo, há inúmeros benefícios para aqueles que cometem os crimes de colarinho branco, vamos dizer assim, e o senhor bem disse, né? A melanina está lá no presídio, não está nas universidades. O Brasil, talvez por uma questão histórica também, importou muitas garantias e muitos direitos. Nós não lutamos pelos direitos, nós não sangramos, nós não perdemos familiares, nós não temos histórias na família de pessoas que morreram para a defesa da garantia fundamental da liberdade, do devido processo legal e de todos os outros.
Dentro de tudo isso que o senhor está falando, eu também, e trazendo também para dentro da pergunta, nós temos como garantia fundamental as penas não podem ser degradantes e cruéis também, e elas são diariamente violadas. A questão é, professor, essa mudança de concepção ou de compreensão sobre o papel dos direitos fundamentais pelo povo brasileiro. O senhor conhece muito bem o povo brasileiro. Sei que o senhor tem um carinho especial pelo Brasil, sempre está aqui, tem inúmeros amigos juristas aqui, enfim. Como que nós podemos mudar essa realidade? É uma realidade que vai ser mudada dentro da sociedade ou é uma realidade que vai ser mudada pelo direito? Porque a pandemia, e aí trazendo para a concepção, a pandemia nos isolou, aparentemente trouxe maior compaixão para o ser humano, trouxe uma maior preocupação com o outro, mas de repente nós vemos pessoas passando na praia do Rio de Janeiro e derrubando cruzes que estavam em homenagem às pessoas mortas. Então, qual é o caminho para essa melhoria, melhor compreensão, melhor aplicação, enfim? Primeiro e fundamental, isto é para toda a América Latina, nós não vamos ter condições de mudar isto, nem de restaurar um pouco as nossas democracias e as nossas repúblicas, se continuarmos com monopólios de mídia. Isso é impossível. Partido único, criação de realidade única. Não, o pessoal vive segundo a comunicação, não. Eu não sei o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estou sabendo o que está acontecendo através da televisão, sem dúvida. É a realidade que estou vivendo. E talvez nem sequer sei o que está acontecendo em outro bairro da minha cidade. Então, se nós temos uma única construção de realidade, bom, não... Que temos o Pravda de Stalin, o Völkische Beobachter de Hitler. Isso não é compatível com uma democracia plural. Basicamente. Esse é um dos problemas básicos. Outro problema, eu não sei. Isto vai ser uma catástrofe, sim. Podem acontecer duas coisas depois da catástrofe, dependendo da reação dos povos, não? Numa recessão econômica, no mundo temos uma experiência, a crise de 29, muitas outras crises, a crise do capitalismo do ano 90, 1890, tudo isso. Numa recessão econômica tem um aumento dos crimes contra a propriedade. Não do homicídio, crimes sexuais, crime contra a propriedade se tem. Mas também tem outra coisa, nos grandes momentos de catástrofes, o terremoto, guerras, o crime cai. Cai porque o pessoal está envolvido na tarefa de reconstruir, de sair, de tirar os cadáveres embaixo dos muros caídos. Se nós conseguirmos, no pós-pandemia, esta incorporação, este reforçamento do sentimento de comunidade, o sentimento de pertencer a uma comunidade, então essa conflitividade vai ser menor. Dependendo, a pergunta sobre o Brasil é complicada, porque o povo brasileiro tem uma... Não tenho as palavras, talvez não sejam as palavras corretas. Mas, no fundo, a personalidade básica do povo brasileiro tem um componente místico que, em comparação com o povo argentino, nós não temos. Não sei.
o sincretismo brasileiro é uma coisa que vocês sabem claramente que o sincretismo brasileiro foi de onde tiraram toda a sociologia da religião da Escola de Paris, não? Bom, e no fundo um sincretismo assim, uma disposição, o que é do ponto de vista sociológico, não estou, cada um acredita crê no que é liberdade e a consciência de cada um pode crer, mas o que é uma concepção religiosa do ponto de vista sociológico, uma síntese cultural. Eu acho que vocês têm uma base de síntese cultural muito forte. Com tudo, a estratificação social, a coisa de classe. No último tempo, chamou-me muito a atenção a teoria de Gessé Sousa sobre a criação da casta, pegando aquela coisa de Max Weber e dizer, bom, a casta dos párias. Sim, vejo que é uma chave de explicação de muitas coisas. É criar uma casta de párias que não existe, inventá-la através da criação. Talvez pelo componente de melanina no Brasil pode ser mais fácil, na Argentina é mais difícil, é mais complicado, mas também nós temos uma criação de uma casta de párias através da televisão, não? É o que nós chamamos de negro villeiro, que não existe, não, você vai numa favela argentina, não tem, nem sequer tem o componente melanínico, não. É outra coisa. Gente que trabalha, que tem... Bom, é outra coisa, não tem nada a ver. Mas é uma invenção da televisão, criar isso. Isso cria... especialmente para aqueles que estão apenas incorporados à cidadania real e sentem a insegurança de ser os recém-incorporados, cria aquilo de não tenho de rejeitar, eu tenho de estar longe daquela imagem. Então tenho de me identificar com a imagem da classe média alta. Sim, é uma coisa, na história argentina temos isto verificado. No outro tempo, nós tivemos um sociólogo, um grande autor político, Arturo Jauretche, que escreveu um livro que chamava-se El Medio Pelo en la Sociedad Argentina. Estava a descrever o mesmo fenômeno, mais modelo 1960, 1965, pós-55, pós-movimento popular, pós-peronismo, sim. Mais ou menos é uma coisa semelhante, sim. Esta mais... superar isto, não, volto ao que falava um momento. Primeira coisa que temos de fazer é desfazer esses partidos únicos, que são os partidos que impulsam as candidaturas dos nossos vice-reis. E depois vem o vice-rei e endivida o país e, bom, saem 88 mil milhões de dólares pela porta larga. É esse o problema. Mas eu confio nessa base que tem o povo brasileiro, que é interessante. É uma coisa... não sei, na história brasileira, a coisa que tem, aquela coisa de conselheiro, nós não tivemos esses fenômenos, não é... O padre Cícero, coisas. Uma coisa da história brasileira que sempre chamou minha atenção, muito especial. Né? Está isso está. Esse sincretismo afro que tem vocês, isso, não sei, tem uma... não sei se estou errado, mas percebo, não sou um sociólogo, mas percebo que tem elementos... o povo brasileiro tem elementos para sair para frente.
E acho que talvez mais do que nós. E preocupa-me muito isso, entende? E falo com esta sinceridade sobre o Brasil, porque realmente o Brasil, por população, por dimensão econômica, por volume de economia, tem de ser o país da liderança da América do Sul, não? O que acontecer no Brasil vai ser uma coisa que vai ter consequências em todos nós, não? Isso. Inevitavelmente. Não estou falando por estar falando com brasileiros, estou falando porque são dados objetivos, simplesmente. Com certeza, eu sei, professor. Vou passar a palavra para a professora Daniela para suas considerações. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez, faço as palavras do Léo as minhas, realmente é uma inspiração, agradeço demais, saiba que o senhor é leitura obrigatória para os meus alunos de graduação, de pós-graduação e para mim mesma. Quero agradecer aqui na presença de todo mundo, né, a possibilidade de ter tido contato com o senhor, que realmente foi auxiliada pelo Wilson Santos, que se tornou um grande amigo. Então, quero agradecê-lo também, quero aproveitar também para agradecer o pesquisador Rafael Libânio, que está aqui ajudando a gente, está fazendo a gravação, para que tanta gente possa justamente ter esse privilégio de ouvir o senhor. E eu vou guardar essa frase, né, que pelo menos quem sabe, nesse momento de crise na pandemia, a gente consiga retomar esse sentimento de comunidade, né, que esse sentimento realmente humano a gente consiga se apropriar novamente dele, mas realmente isso só vai ser com a ciência, com a leitura, com o conhecimento e com o pensamento realmente em relação aos outros, né? Só assim a gente pode melhorar essa exclusão e opressão que a gente vive hoje em dia, corroborado ainda pelo sistema penal. Então é isso, professor. Muito obrigada mais uma vez. Espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente, né, e que isso realmente passe logo, que a gente possa se aproveitar dessa crise para melhorar e entender que pós-democracia só leva à opressão. Muito obrigada. Não, obrigado, sou eu. Sim, realmente, que acredito que o Estado neoprovidente, no qual temos de começar a pensar com urgência, terá de ser um Estado onde a liberdade, a igualdade, mas o terceiro componente, a fraternidade, não temos de esquecer. Muito obrigado, peço desculpas pelo estrago que faço da doce língua de Camões. E muito obrigado. Falando português melhor do que eu, professor. É verdade, professor. Os alunos até me perguntaram, falaram assim, mas vai ter legenda, vai ter alguma coisa? Gente, não, o professor Zaffaroni, ele fala... Vocês não sabem o que é o Zaffaroni. Professor, obrigada, professor. Foi mais uma vez eu tenho que dizer que é uma honra imensa, é uma realização acadêmica. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu alcancei o que eu mais queria na vida acadêmica, que é poder estar junto de um grande professor e levá-lo ele até os nossos alunos. Então, talvez esse é o ponto alto da minha vida acadêmica, ter o senhor fazendo essa palestra ao meu lado aqui, ladeando eu e a professora Daniela. Então, eu agradeço muito ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo, a doutora Nádia também, especialmente ao professor Irisson, que nos fez esse contato carinhosamente, e quero desejar ao senhor um excelente fim de semana, e estamos aqui, estamos juntos, estamos esperando o senhor em breve no Brasil, para nos abrilhantar mais uma vez, e para podermos estarmos juntos e comer um pão de queijo e tomar um café em Minas Gerais. E por que não uma caipirinha também? Claro. Pode ser também, professor. Está combinado. Um grande abraço. Até logo, professor. Obrigado. Até em breve. Tchau.